Alô, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso PSCast e eu percebi que eu tô animada com o tema dessa semana, né? Esse é um tema muito esperado e a gente tem aqui conosco duas pessoas muito queridas. O Aislan, que é pai de santo, e o Isaac, que é pastor. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Bom, só antes de iniciar, eu gostaria de esclarecer, né, que nós queríamos que esse bate-papo tivesse uma terceira pessoa, que seria um padre, né, ou alguém, algum representante do catolicismo, porque é um bate-papo e a gente queria ouvir todos os lados, mas infelizmente nós não conseguimos. Então, assim, se alguém estiver ouvindo, né, algum padre, se alguém conhecer alguém que tem disponibilidade de vir, nós estamos à disposição para recebê-lo, o lugar está aqui, estamos aguardando. Vamos começar o nosso bate-papo. Para começar, pastor e Aislan, eu gostaria que vocês se apresentassem para aquela pessoa que nunca teve contato com a religião de cada um de vocês. Então, como se apresentaria o pai de santo Aislan e o pastor Isaac? Bom, meu nome é Aislan, né? Eu sou pai de santo, ou sacerdote, ou zelador, ou dirigente espiritual. A Umbanda, ela carrega muitos nomes, né? Os dois mais comuns são pai de santo e zelador, né? Zelador porque a gente fala de um terreiro, então é aquele que cuida do espaço e zela por aqueles que estão ali. Ou pai de santo, que vem uma derivação aí de uma origem africana, né? Que vem do candomblé. Onde os santos são os orixás, né? E a gente cuida dos orixás que habitam nas pessoas, por isso tem essa correlação com o Pai de Santo. Mas o Pai de Santo ele ainda é um pouco mais utilizado dentro do candomblé hoje como Babalorixá ou Elorixá, que é um nome em Yorubá, né? Que na tradução traria aí para esse Pai de Santo que a gente tem hoje. Mas qualquer um desses nomes é aceito, dirigente, zelador ou pai de santo. Eu sou pai de santo de Umbanda, né, de Umbanda de Caboclo. A Umbanda tem algumas variações. A Umbanda de Caboclo ela é uma Umbanda afro-ameríndia. Então ela é uma religião que é nativa brasileira, né? Umbanda ela é uma religião brasileira, e a Umbanda de Caboclo, ela trabalha mais a ancestralidade brasileira em si, dos nativos brasileiros, junto com a origem da matriz africana. Então ela não tem essa distinção, ela trabalha a origem dos povos originários do Brasil, junto com a matriz africana, e algumas outras umbandas vão trabalhar só com a matriz africana, ou com algumas outras vertentes, né? Eu sou só pastor. Estou aqui em Varginha, né? Há 1 ano e 7 meses, fez ontem, graças a Deus. Sou pastor da Terceira Igreja Batista, uma igreja bem já fundada, né? Bem alicerçada já. E sou pastor na Terceira Batista ali em frente ao SAMU. Estou aqui para prestar o nosso serviço, né? Para quem precisa e também fazer parte desse podcast, que achei super interessante o tema, sobre todo esse assunto que vem às vezes nos confrontando no nosso dia a dia, na sociedade. E que Deus nos abençoe nessa jornada, nesses minutos que passaremos aqui juntos. Bom, então vamos lá, conta pra gente, né? Quando que vocês perceberam que a sua fé, né, que a fé de vocês, ela era uma expressão, uma questão de identidade de fato? Olha, essa é uma pergunta bem legal. Eu vim de um berço muito diverso, né? O meu pai, ele é kardecista, inclusive ele chama Allan Kardec, né? Então ele é kardecista. A família do meu pai é kardecista. A minha mãe, ela é evangélica, da presbiteriana. Tava conversando com o pastor lá embaixo, hoje ela tá na Meu Deus, que presbiteriana. família diversa. A minha avó, que eu fui criado com ela, era católica, ministra da igreja. Então eu fui criado nesses três e eu virei um banhista. Na sua família, era um almoço ecumênico, né, os domingos. Era sempre, tudo lá era ecumênico. Porque, tipo assim, ia fazer um casamento, tinha que ter vertente para todo mundo. Mas a religião, na minha família, ela é sempre tratada como uma experiência. Então, todas as pessoas que nasceram lá dentro, elas experimentam de tudo e a vontade é muito respeitada. Então, eu tive a oportunidade de experimentar todas as vertentes e acabei indo para uma quarta vertente que não tinha, então eu dificultei mais a vida de quem vem depois de mim, né? Mas tive todas as experiências e a minha relação com a fé foi muito de individualidade, de entender aonde eu senti ela mais viva, e aí foi onde eu encontrei a Umbanda, e foi onde eu caminhei na Umbanda aí desde os 9 anos, mais ou menos. Eu fui criado no berço evangélico, né? Meus pais eram assembleianos,
Então, fui criado no berço evangélico. Em 2007, eu vim para Batista, mas quando eu era novo ainda, numa cidade chamada Bertioga, pastores eles têm um momento exato na vida dele que eles sentem um chamado, né? Eles sentem uma vocação. Então, com 7 para 8 anos, mais ou menos, eu tive essa vocação. Embora eu rejeitei até meus 33 anos. É teimoso, hein, pastor? Teimoso ao extremo. Eu cheguei ao ponto de falar um dia na escola, eu tenho uma escola em Juiz de Fora, que nem se Deus descesse pessoalmente e falasse que eu teria que ser pastor, eu aceitaria. Só que a gente sabe que a vocação não é um apelido, não é um assovio, é nome, tem endereço. Então eu resisti até onde eu pude resistir. E depois de ter resistido esse tempo todo, eu tive esse grito, porque tem momento que Deus te chama, mas tem momento que Ele te grita. E aí o negócio fica mais embaixo, né, Chico? Com certeza. E aí eu falei assim, bom, então agora eu já não tenho mais como me esconder disso, não tenho mais como sair fora disso, a não ser atender o chamado de Deus. E aí eu atendi, e hoje eu estou aqui. Vim para uma terra que não conhecia ninguém, totalmente desconhecida, do meu conforto. Falei com ele, já sou avô, vou fazer 52 anos esse ano, se Deus assim me permitir. Já estava pronto para caminhar para a aposentadoria, minha vida muito bem resolvida, e abandonei tudo para um ministério, para um chamado, exatamente para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas, e melhor fazer a minha missão. A Bíblia fala que ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu vim para essa missão, cumprindo essa missão para uma vida melhor de outro, também para mim, porque eu não era bobo de permanecer recusando, então também para mim, para minha família. E nós estamos aí para atender o chamado de Deus, seja onde for. Bacana. E tão diverso quanto a família do Aislan é o Brasil, né? O Brasil é um país muito diverso. Uhum. E a gente queria ouvir de vocês, o que vocês entendem que é o principal ponto de distinção entre as principais religiões do nosso país? Olha, a religião é do homem, né? Deus não criou uma religião. Então, a fé, ela é divina, mas a religião é do homem. Então, eu acho que a religião, ela é uma maneira de se organizar a fé, né, individual de cada pessoa. Então, a gente estava conversando ali embaixo que essa pluralidade até dentro das próprias doutrinas, então dentro da evangélica tem diversos caminhos, dentro da católica diversos caminhos, dentro das espiritualistas diversos caminhos, e assim vai. Isso é muito positivo para que cada pessoa encontre um lugar onde ela consiga pertencer, porque religião ela é sobre pertencimento. É um lugar onde você vai conseguir pertencer àquele movimento, àquela maneira de se expressar a fé. Então essa pluralidade ela acontece e ela força, né, com que várias vertentes e vários caminhos se apresentem. Embora esses caminhos eles surjam da mesma fonte, que é a fé. Então ele vai ter muita coisa em comum, mas ele vai se expressar de muitas maneiras diferentes, né? Então cada vertente, cada religião, cada doutrina, ela vai trazer uma maneira de se expressar a fé. E essa maneira de expressar é o que define as doutrinas em si. Porque no final das contas, a fé ela continua sendo única. É a sua maneira, o seu acesso ao divino, né? O seu acesso ali ao sagrado, o seu acesso a Deus. Então ele é individual. A gente tem um amigo, né, Sheila, que fala que Deus não abriu o escritório de despachante na Terra. É verdade. Então, a religião ela serve como um caminho, né? Mas o processo da fé ela é individual. Então você só encontra um lugar onde você consegue pertencer com pessoas que entendem a fé da mesma maneira que você. E essas pessoas se juntam para poder professar sua fé, para poder caminhar naquela fé que elas acreditam, e a maneira como eles buscam ali o sagrado, o divino, a Deus, seria dentro desse caminho. Há alguns pontos de divergências, né? Infelizmente, no que a gente às vezes segue, né? De fato, a religião ela é algo do homem, mas é algo que liga o ser humano a Deus, né? Então,
para todas e qualquer outra religião, sempre vai ter um homem. Mas esse homem é responsável em fazer uma ponte do ser humano até Deus. E para nós que somos protestantes, essa base está firmada na palavra, a Bíblia. Porque enquanto eu pensar ou direcionar a vida de qualquer um de nós aqui, como ser humano, eu vou ser claro e deixar bem claro que eu não consigo nem conduzir a mim mesmo. Ainda mais conduzir outra pessoa, a não ser pela palavra. Então, a palavra é a nossa fonte de fé. E a Bíblia fala, em meio a tantos outros caminhos, o próprio Jesus deixa claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, como que eu posso conduzir alguém até Deus? Através da palavra e através da morte, do sacrifício de Jesus na cruz. Então, por que eu falo isso? Porque, infelizmente, o que a gente vê hoje, e por isso o tema, muitos homens e muitos líderes tomam isso como base para ele. Então, a minha ideia vai prevalecer. A minha ideia tem que atingir a humanidade, ou seja, o que eu penso passa a ser certo. Não é o que eu penso. Porque eu, Isaac, sou pecador tanto quanto os outros, qualquer um outro. Eu, como pastor, sou um pecador como qualquer uma outra pessoa totalmente promíscua na vida. O que me faz ser talvez um sacerdote, faz ser um pastor e alguém que está na condição de levar alguém até Deus é aceitar as condições que estão na Bíblia, imposta pela palavra iluminada por Deus, para que eu possa chegar até Ele. Então, quem é esse caminho? Deus. Quem é esse caminho? Jesus, que veio morrer na cruz por cada um de nós. Então, é esse caminho que eu tenho como base. Não o que eu acho, não o que um título de uma igreja ou uma placa de qualquer igreja, porque eu hoje estou aqui falando como batista, mas fui assembleano, presbiteriano, como sua mãe, e outro não é a placa, a gente está falando o quê? Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé. E às vezes, o Shirley e Nayara, em alguns momentos, infelizmente, é exatamente esse ponto de encontro que traz algumas divergências. Porque se todos não se converter à Bíblia que fala, que é uma Bíblia, a gente acaba tendo opiniões diferentes, né? Assim, eu ia até questionar isso mesmo. Durante a formação de vocês, né, vocês estudam outras religiões, vocês passam para tentar conhecer, né? Houve algum momento, assim, que vocês se viram surpreendidos ao perceber que nós, às vezes, não é tão diferente assim, né, quando se trata de fé, de acolhimento, né, de acolhimento em si, de refúgio, ou não? Como foi? Olha, eu acho que há ainda vários momentos onde a gente percebe muito essa coesão, né? Embora ritualisticamente, né, cada religião siga ali os seus preceitos, seus fundamentos, quando a gente fala de fé, ela vai caminhar para o mesmo lugar em algum momento, né? A maneira como se expressa isso pode ser muito diferente um do outro, a maneira como se traz isso para as pessoas pode ser muito diferente um do outro. Mas a sensação e o objetivo, que é fazer essa conexão com o divino, com o sagrado, com Deus em si, ela é o mesmo caminho, né? É só métodos diferentes para encontrar um lugar de pertencimento para cada um. Então, pelas experiências que eu tive, por onde eu já passei, por ter acompanhado assim muitas vertentes diferentes, eu via muita gente falando a mesma coisa de maneira diferente, sabe? Só que falar é muito fácil. Ouvir é o difícil, entendeu? Então, assim, cada vertente fala à sua maneira, e aí na hora que vai ouvir a do outro, né, como o pastor disse, a gente estava conversando lá embaixo, tem essa necessidade de estar certo. E essa necessidade de estar certo é o que impede de ouvir. Que se a gente se ouvisse, a gente entenderia que líderes religiosos, eles guiam as pessoas no caminho do encontro com a fé. É simplesmente isso, né? Cada um à sua maneira, cada um ao seu jeito, mas se essa escuta ela ocorresse verdadeiramente, né? Uma escuta a fim de entender, a gente veria que está todo mundo falando a mesma coisa, de maneira diferente, com fundamentos diferentes e escolhas de caminho diferente, mas falando sempre sobre a mesma coisa, sobre esse encontro com o divino e sobre essa busca que equilibra a nossa vida, que é o encontro da fé.
Então, você encontrar a sua fé, independente de como ela seja, é o que vai te colocar numa posição de se tornar uma pessoa melhor, de evoluir espiritualmente, de buscar ser mais coerente com você, com a sua vida, com os princípios que você segue, né, com a sua ética, com a sua moral. Então, isso é o caminho evolutivo, né? Cada um vai fazer a sua maneira, mas a convergência ela existe ali. Se você ouvir, quiser realmente ouvir o que todos estão dizendo por trás das palavras, o caminho é sempre o mesmo, porque o caminho para o divino ele é único, né? É você conectar, né, como o pastor disse, a pessoa ao divino. E essa conexão ela é própria, ela é individual, né? A gente só escolhe um lugar para ser guiado nesse caminho, né? Por isso a gente fala muito os nomes que são utilizados, né? Pastor, aquele que pastoreia, o zelador, aquele que zela, o dirigente, aquele que dirige, sabe? O sacerdote. Então, todos os nomes eles falam nesse sentido de encaminhamento, né? Então, a nossa função é encaminhar a pessoa para que ela encontre a sua própria conexão com o divino. E todo mundo faz isso, só cada um à sua maneira e seguindo seus próprios fundamentos. Então, se você quiser ouvir, você vai ver que todas elas seguem a mesma base, de maneira diferente, mas a mesma base. O Asla tocou num ponto muito, muito interessante, né? Que quando um líder, qualquer que seja o líder espiritual, ele toma para si a verdade, aí fica difícil, porque ele vai falar, mas não vai ouvir. Então, e aí está a base do que quando eu comecei. Eu tenho como base a palavra, a Bíblia, não o que eu acho. Porque o que eu acho, né, não está em peso, mas a palavra sim, a palavra é algo inspirado por Deus. Então, ali que tem que estar a verdade, não no que o Isaac acha. E a gente, ao estudar a teologia, né, a gente tem, como pastor, a gente tem que ter a formação teológica, além de algumas outras formações, por exemplo, a neuropsicopedagogia que eu tenho também, também como musicoterapeuta, a gente vai estudando e a gente vê que há alguns pontos de comparações com outras religiões que são maravilhosas. Lá em Maripá, por exemplo, eu trabalhei com o padre Juarez, em Maripá, coisa maravilhosa. É um trabalho que a gente fez em prol da família, contra as drogas. Então a gente faz um trabalho junto com a prefeitura. No primeiro foi muito difícil exatamente por isso, porque como que o prefeito chama um pastor e agora uma cidade que é 3.000 habitantes, bastante católica, vai aderir? E aí eu não pensei duas vezes, marquei um encontro com o padre, fui até a casa dele, conversei com ele, deixei claro qual era a nossa intenção. A intenção era o quê? Trazer benefícios para a nossa cidade, como pastor e padre poderia trabalhar em prol da família, em prol de você não ter o seu filho perdido para as drogas, não ter o seu filho perdido para a promiscuidade que o mundo oferece. O mundo, na verdade, o sistema hoje está corrompido. Então, quando a gente chega a esse ponto de igualdade social, a gente vai ver muitas coisas maravilhosas que as religiões podem fazer juntas. Agora, embora a gente tenha direcionamentos e pensamentos diversos. Então, o que vale muito nisso para mim? O respeito. O respeito tem que estar acima de tudo. Então, não é porque eu vou tomar uma direção que faço que você seja obrigado. Para tudo, a Bíblia fala que para tudo há um tempo debaixo do sol, debaixo dos céus. Então, a tudo vai ter um tempo de você pensar, repensar se é isso mesmo que você quer ou que você não quer. Entendendo que sempre o caminho, como o Asla bem deixou claro, existe sempre um caminho, e esse caminho tem que ser o que a palavra diz. Eu sou o caminho. Então, assim, eu gosto muito de brincar que todos nós, às vezes, falamos assim, todos os caminhos levam até Deus. De fato, levam. Todos. Certo, Gê? A gente ficou certo, a gente ficou comigo. Todos os caminhos levam até Deus. Não existe um caminho que não leve até Deus. Todos. Por que eu falo todos? Porque a Bíblia fala que naquele grande dia todos os joelhos se dobrarão diante dele. Todos. Então, não importa qual caminho que você tomou. Mas um dia você vai ter que tomar... Pensei que tinha faltado aula de escola bíblica. Mas num grande dia... Todos os joelhos vão ter que prestar conta daquilo que ele fez. Ou seja, todos vão prestar conta de si mesmo.
Então eu não posso, amo minha neta. Hoje está longe, lá no Canadá, tu não sabe como é que meu coração fica apertado. Estou perdendo o crescimento da minha neta. Mas eu não posso salvar a vida da minha neta. Eu não posso fazer nada por ela, a não ser mostrar o caminho. E no dia eu não posso falar um ar por ela. Ela vai ter que prestar conta da vida dela. E eu vou ter que prestar conta da minha vida. Então, concorda que todos os caminhos levam até Deus? Sim, agora sim. Todos levam até Deus. Cada um vai prestar conta do que fez. Eu até queria fazer um comentário. Até você ficou assustada? O pastor falando isso? Como assim? Mas eu queria fazer um comentário até dentro disso, né? Que o senhor está falando. Depois, se for o caso, a gente corta se precisar. Mas eu penso assim, né? Eu vejo muito a religião como um caminho necessário também, às vezes, para impor limites às pessoas, né? Porque se a gente pensar que a pessoa, ela entende que ela vai precisar prestar conta daquilo, isso pesa, né? Ela vai sopesar na hora de tomar certas decisões. Assim como a lei, né? A lei tem ali as consequências. Mas nem tudo é um crime, nem tudo leva a uma consequência jurídica. E às vezes a gente precisa de uma questão moral. E aí eu acho que a religião tem um papel muito importante nessa questão. Da pessoa, quando tomar certas decisões que pode não ser um crime, mas não é moralmente aceitável, ela pensar, né, que de fato, se ela tem uma religião, se ela é apegada, independente da que seja, ela sabe que no momento, em determinado momento, ela vai prestar contas daquilo. E isso faz com que ela pelo menos pense um pouco antes de tomar essa decisão. Então eu vejo isso como um viés muito importante. Sim. Até dentro do que você falou, a Aislan, que é psicólogo também, vai poder ratificar. Mais uma vez, uma profissional de psicologia me falou isso. Que um dos fatores que auxilia muito as pessoas que têm uma tendência ao autoextermínio a não praticar o suicídio é quando elas têm uma fé, elas têm uma crença, elas têm uma religião. Porque esse crivo, né, do que faz diferença também. As doutrinas em si, elas são métodos de vida, né, no geral. Todas as doutrinas, elas trabalham com um método de vida. Por isso que a gente fala que tem uma diferença muito grande entre você estar em uma religião e você ser de uma religião. Estar, você vai lá no culto, na missa, na gira, no dia específico e fez ali e foi embora. Você ser de uma religião é você praticar a sua vida naqueles moldes que é pegado por ali. Então, quando você adentra uma religião e você acredita nela, você tem essa fé, né, construída, moldada junto com a religião, você vai ter parâmetros de vida para seguir, né, do que é certo, o que é errado, o que é moralmente correto, quais são os pesos que devem ser colocados na balança para cada tomada de decisão. E aí sim, ela vira assim, um fator estabilizante, eu até diria, para muitas coisas. Inclusive, no caso de autoextermínio, ele é um fator extremamente estabilizante. Essa pergunta sua, ela é extremamente inteligente para mim. Porque se tratando de uma firma como a de vocês, a gente entende que isso é muito... Quando você vai lá na Bíblia, né? Quando o povo sai do Egito, as coisas ficam terríveis. As coisas tomam proporções diferentes. Cada um quer fazer o que quer, do jeito que quer, e aí as coisas ficam ruins, ficam a desordem. E aí o Senhor instrui Moisés a fazer o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nada mais é do que uma ordem da sociedade. Então, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, aí você vai ver que se você trouxer para o lado da jurídico, basicamente a Constituição está em cima do quê? Dos 10 mandamentos. Exato. Se você quiser fazer uma comparação de qualquer livro, né, jurídico dentro da Bíblia, você vai ter respaldo. Por isso que a gente fala que a Bíblia é a nossa regra de fé. Então, onde é que o povo, desde o início, começou a ter uma ordem do que respeitar? Se você fizer isso, você vai ser penalizado. Cuidado, não faça isso. Olha, se fulano fez, se você fizer, você vai para o mesmo caminho. Cuidado, é bíblico. Então, hoje, por isso que a religião em si, né, bem direcionada e bem intencionada, leva e liga o homem até Deus. Mas a gente sabe que não é totalmente desse jeito. Por isso a gente precisa muito pedir orientação a Deus para que você tenha primeiro a Bíblia como regra de fé. A Bíblia tem que ser. Então, lá na nossa igreja, a gente fala até o seguinte, tudo que o pastor Isaac falar,
verifique se é bíblico. Está na Bíblia, é bíblico, é isso que está escrito pelos homens que foram inspirados por Deus? Então, é isso aí, Não tomar segue. como regra sem fazer sem ter uma contraprova. Né? Tem que ter, porque a gente vê hoje, aí até voltando para o lado jurídico, a gente vê hoje algumas coisas que a gente, até no jurídico, você tem que observar se é, se não é, dá uma lida ali, pesquisa de verdade, entre linhas, é isso mesmo que está falando, porque senão você pode ser enganado. Gente, muito obrigada, né? O nosso podcast aí, esse episódio, acho que ele foi muito esclarecedor, foi muito gostoso. Bom que vocês toparam estar aqui com a gente. Então, muito obrigada. E sempre que quiserem, né? A porta está sempre aberta à casa de vocês. A gente agradece. Episódio muito sonhado, né? É muito sonhado. Muito obrigada, gente, para vocês de casa. Até a próxima. Até a próxima, Tchau, pessoal. tchau. Tchau.